Bom, pessoal, meu nome é Ricardo Gentil, falo aqui do Instituto Vitabella em Santo André. Somos um instituto, uma escola, de formação profissional na área de micropigmentação, designer, micropigmentação paramédica e microblending, microblending Tebori, tá? Hoje nós vamos falar de algumas técnicas que ajudam muito a maior dificuldade que tem os micropigmentadores. Então, os micropigmentadores tem uma dificuldade extrema com simetria, com alinhamento de sobrancelha e com sobrancelha bem acabada, tá? Nós vamos começar falando hoje sobre como acabar bem uma sobrancelha. Para isso, eu vou passar para vocês alguns segredos, tá? Então nós temos lá o livro O Segredo, nós temos os segredos da sobrancelha perfeita, o segredo da Ana Maria Braga, segredo dos milionários, tá? Vamos conhecer os nossos segredos de uma sobrancelha bem acabada, tá? A gente até é pretensioso e chama isso de segredos de uma sobrancelha perfeita, ok? Então nós temos uma sobrancelha composta de 5 retas, certo? Onde são 4 segredos de acabamento que a gente tem que considerar o tempo todo para que essa sobrancelha seja uma sobrancelha profissional. Ok? Uma sobrancelha diferenciada, ok? Essa técnica, ela considera o nosso inconsciente, ou seja, o inconsciente coletivo. O que as pessoas entendem como beleza, mas não sabem explicar. Então vamos lá. A primeira delas a gente já sabe, que é a simetria. A segunda, que nós vamos estar abordando agora quando o assunto é acabamento. Qual que é? Fluência. A sobrancelha ela tem que fluir pelo rosto das pessoas. Ela tem que ser uma sobrancelha agradável, com fluência. A fluência é um item que o nosso inconsciente reconhece como beleza. É o segundo item na escala de beleza inconsciente. Né? Não tem aquela situação que às vezes você olha alguma coisa e não sei porquê, não está legal. É o inconsciente falando. Tem alguma coisa na escala de beleza dele, que vem simetria, fluência e outros valores que nós vamos estar falando também. Nessa escala de valores, ele identifica que uma delas não está legal. E aí a reação natural, sem a pessoa saber explicar qual que é, achei legal, mas dentro dela ela entende que aquilo lá não está legal, tá? Então vamos falar de fluência. Fluência. É isso que interessa quando você vai fazer um acabamento em micropigmentação. Fluência. Primeiro segredo de fluência da sobrancelha perfeita. A ponta, o bico. O bico tem que ser um bico que a gente chama de bico de cegonha. Um bico que morre em um ponto. O conceito de fluência em sobrancelha está associado diretamente a essa ideia. Começa mais grossa, mais espessa, com uma espessura maior. E lentamente, gradativamente, ela vai afinando, 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 afinando e morre em um ponto. Um ponto. Então o primeiro segredo de acabamento é esse, um ponto. Então vamos lá. Primeiro segredo da sobrancelha perfeita, bico de cegonha. Quando eu falo bico de cegonha, só para citar outros exemplos que o pessoal faz por aí em sobrancelha, tá? Bico de cegonha é assim, ó, é um bico de cegonha, um ponto, morre em um ponto e forma um cone, tá? Não é bico de pelicano, tá? Não é bico de tuiuiu, tá? Não é nada disso, é bico de cegonha que a gente tem que fazer quando está fazendo um acabamento e já ir projetando a sobrancelha, seja esfumada, seja o fio a fio, já ir projetando que ela tem que começar grossa, gradativamente vai afinando e morre em um ponto. Esse ponto é muito importante no aspecto de fluência mental, de fluência inconsciente que as pessoas vão reconhecer na beleza de uma sobrancelha, ok? Segundo segredo, que a gente chama aqui de curva de passagem ou raio de passagem. Essa curvatura aqui, ó, que muda esse primeiro plano da sobrancelha para o segundo plano, para o plano de um cone. Nós temos o raio de dentro ou a curva de dentro que tem que ser menor e o raio de fora ou a curva de fora que tem que ser maior. Sempre. Sempre. Tá? Porque se eu não fizer isso aqui, se eu fizer um raio pequeno aqui em cima, ó, eu deixo o que a gente chama a sobrancelha pontuda, muito arqueada, cabeçuda, tá? Se eu fizer um raio grande aqui embaixo, eu deformo a sobrancelha. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa situação da curva, do raio de passagem, tá?
sempre de dentro menor e o de fora maior, ok? Então o segundo segredo da sobrancelha perfeita é raio ou curva, vou chamar de raio, tá? Raio de dentro menor, raio de fora maior. Independente de como o cliente gosta ou como o visagismo manda, como o rosto dela recomenda, tá? Pode ser uma sobrancelha arqueadinha, que nem a gente está desenhando aqui, como pode ser uma sobrancelha com uma curva grande, tá? Uma sobrancelha bem curvada. Sempre o raio de baixo ou o raio de dentro é menor, o raio de cima ou o raio de fora é maior, ok? Esse é o segundo. Terceiro segredo, são 4, tá, pessoal? 4 segredos simples. Eu tenho essa grossura inicial da sobrancelha, essa grossura, essa espessura inicial, que nós vamos chamar de uma grossura X, qualquer medida. Pode ser 6, 5, 4, até uma terceira idade, 3 milímetros. A espessura, a grossura no ponto mais alto, ela tem que ser menor que X, ou seja, a espessura inicial. Então a espessura no ponto mais alto é menor que X. A grossura no ponto mais alto é menor que X. Ok? Para que isso? Dentro da ideia de fluência. Minha fluência aqui está apagando. Ok. Dentro da ideia de fluência. Lembra qual a ideia da fluência? Começa grossa e gradativamente vai afinando, afinando e morre em um ponto. Ok? Então, fazer sobrancelhas paralelas. O que a gente chama de sobrancelha paralela? Sobrancelha paralela é aquela sobrancelha onde a grossura inicial, vamos dizer que seja 6 aqui, é igual à grossura no ponto mais alto. No Brasil é muito comum essa sobrancelha, tá? Sobrancelha que a gente chama paralela. Essas duas linhas aqui, ó, correm paralelas uma com a outra, formam uma sobrancelha paralela, tá? Só que a sobrancelha paralela é assim. É uma sobrancelha aí, é uma sobrancelha comum, é uma sobrancelha sem graça. E ao mesmo tempo é uma sobrancelha que tem um defeito geométrico que a fluência não reconhece. Qual que é esse defeito? O raio de dentro, ele sai bonitinho, né? Já o raio de fora cai de uma vez. Aí os designers não sabem explicar por quê. Aí eles pegam e fazem aquele ajeitograma, né? Para tirar esse erro geométrico, que é fazer isso aqui, aumentar um pouco esse raio de fora. Só que é o seguinte, você tenta consertar uma coisa que não é bonita. Sobrancelha paralela não é bonita. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Entra lá no Google, lá, imagens de sobrancelhas, e dá uma olhada. Eu entrei ontem, tá? Dei uma olhada lá, tinha 120 imagens. 118 assim, com fluência, e 2 paralela. Eu acho que a turma do Google deve... Se não entende de sobrancelha, o inconsciente entende de beleza, né? Então vamos procurar sempre manter essa ideia de fluência, fazendo sempre a sobrancelha ser mais grossa no começo e mais fina. Pode ser muito mais fina, tipo a metade, como os gregos gostavam na antiguidade. Pode ser um pouco mais fina. Se aqui começa com 6, aqui você faz com 5, 4,5, 4. Mas você tem que manter e respeitar essa ideia de fluência. Começa grossa e gradativamente vai afinando, afinando e morre em um ponto, ok? Então esse é o nosso terceiro segredo da sobrancelha perfeita. Terceiro segredo. A espessura ou grossura, né? No ponto mais alto é sempre menor que a espessura inicial. Ok? Então já falamos de 3 segredos de sobrancelha perfeita. Vamos falar do último segredo da sobrancelha perfeita. 5 retas. Ela é reta. Todas as linhas são retas. Então o quarto segredo da sobrancelha perfeita seria 5 retas. Ok? 5 retas. Designers em geral, micropigmentadores em geral, gostam e aprendem, né, desde o primeiro contato de aprendizado, que toda sobrancelha tem que ter uma leve curvinha, né, que só fica bonito se tiver curvinha, né? Então vamos lá, aqui nós estamos dizendo que o segredo de fluência é, um deles, né, é 5 retas, ok? 5 retas.
Aí a turma gosta de fazer tudo curvinha, né? Então vamos lá, como é que seria a curvinha? Uma leve curvinha aqui, uma leve curvinha aqui, uma leve curvinha aqui, uma leve curvinha aqui. Depende do gosto, pode ficar até mais bonito. O problema é que toda vez que você sai de retas em micropigmentação e vai para curvas, sabe o que acontece? Eu entro naquele drama de ter que fazer a curvinha do lado de cá, ou todas as curvinhas desse lado, simétricas iguaizinhas dessa, porque senão a sobrancelha fica torta. E quando a gente faz coisas retas, o controle de simetria é muito mais fácil, muito mais rápido. A gente termina de pigmentar uma sobrancelha muito mais rápido. E eu tenho a garantia, que é o primeiro conceito da beleza, que nós vamos falar num outro vídeo, eu tenho a garantia de que ela está simétrica. Então sempre quando eu faço coisas retas, eu tenho coisas simétricas, mais fácil de fazer, um serviço mais bonito e mais garantido, ok? Muito bem, pessoal. Então eu coloquei aqui para vocês os 4 segredos da sobrancelha perfeita. Se você seguir esses conselhos, você cansa de ganhar dinheiro nesse negócio, porque é isso que funciona. Vou repetir de novo, não precisa acreditar em mim. Entra lá no Google, dá uma olhadinha nas fotos que o pessoal seleciona. São sempre dentro dessa ideia, porque a pessoa pode não entender de sobrancelha, mas o inconsciente entende de fluência, tá bom? Muito obrigado, vamos até o próximo vídeo.